Fala, galerinha! Então, continuando as nossas videoaulas sobre biotecnologia, na nossa última aulinha curta a gente comentou sobre as aplicações, as várias aplicações da biotecnologia no nosso dia a dia. E agora o que eu queria fazer era falar um pouquinho sobre o histórico, né, da biotecnologia. Então, vamos lá. Então, como eu comentei com vocês, a biotecnologia ela é utilizada há milênios pelos nossos ancestrais, em muitos processos. Dentre os processos, né, a gente comentou sobre o melhoramento, a domesticação de plantas e animais, o melhoramento genético de plantas e animais. Então, só para vocês terem uma ideia, a banana antigamente, a banana selvagem que a gente chama, que é aquela banana antiga, ancestral da banana que a gente consome atualmente, ela era cheia de sementes grandes. E, por técnicas de melhoramento genético, cruzando indivíduos com características de interesse, a gente selecionou a banana, que hoje ela tem o gosto, o sabor, as sementes elas são muito pequenininhas, o que facilita muito, né, na hora da gente consumir o alimento, e a gente selecionou essas características. Da mesma forma, a melancia, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar várias coisas na internet mostrando fotos de como eram as frutas antigamente. E a melancia também, ela tinha um aspecto bem diferente, um sabor bem diferente do que tem hoje. Mas o exemplo acho que mais marcante é o do milho, porque o milho, atualmente o milho que a gente consome, ele é cerca de 1000 vezes maior do que o milho lá há 7.000 anos atrás, o milho que existia há 7.000 anos atrás. Então o milho antigo ele era muito pequeno, a espiga era muito pequenininha e além disso, nutricionalmente ele tinha uma composição de carboidratos muito inferior do que o milho que a gente consome atualmente. E nós conseguimos todas essas, entre aspas, melhorias, né, por cruzamentos e seleção artificial daqueles indivíduos que tinham a característica do nosso interesse, ok? O outro caso que a gente comentou também é a utilização de vários micro-organismos para a produção de alimentos como uma forma de metodologia de biotecnologia. Então, há muito tempo a gente faz isso. Eu costumo dizer que se não fossem os micro-organismos e esses procedimentos biotecnológicos, a Santa Ceia sequer existiria. Por quê? Porque tanto o pão, né, os pães, quanto o vinho e algumas outras bebidas alcoólicas, na produção desses alimentos, dessas bebidas, a gente utiliza micro-organismos específicos. E esses micro-organismos, num processo chamado de fermentação, eles vão produzir, por exemplo, no caso de alguns queijos, a gente os micro-organismos produzem ácido lático, assim como na produção de iogurte, nesse processo de fermentação. Ou, para a produção de bebidas alcoólicas, os micro-organismos na fermentação produzem etanol, tudo isso utilizando açúcares. Então a gente dá para esses micro-organismos açúcar, eles consomem esse açúcar e eles produzem um outro composto que é interessante para a produção de um alimento. Por curiosidade, a acetona, ela também é produzida num processo de fermentação de micro-organismos específicos. E o vinagre propriamente. O vinagre, ele também é produto de metodologias de biotecnologia utilizando micro-organismos na sua produção. Então são exemplos de vários alimentos e bebidas que a gente obtém a partir de micro-organismos em processos biotecnológicos, e isso a gente faz há muito tempo, a gente utiliza isso há muito tempo, ok? Outra coisa interessante, para mim, né, e um marco literalmente na história da biotecnologia, foi a descoberta da penicilina. Para quem não sabe, a penicilina é um antibiótico. Antibióticos, como a gente comentou anteriormente, são medicamentos que especificamente atuam em bactérias, então matam ou inibem o crescimento dessas bactérias. E o primeiro antibiótico a ser descoberto foi a penicilina em 1928 por esse camarada aqui chamado Alexander Fleming. O interessante é a gente pensar em termos históricos o que estava acontecendo em 1928. Em 1928 a gente estava numa guerra, na Segunda Guerra Mundial. E galera, a maioria dos combatentes naquela época, eles morriam por infecções causadas por micro-organismos em decorrência dos ferimentos, né? Dos ferimentos da bala, dos ferimentos no campo de batalha. A maioria dos combatentes não morriam propriamente no campo de batalha, mas sim posteriormente por infecções por conta dos ferimentos, ok? E aí,
1928, Alexander Fleming, ele estudava algumas bactérias e ele estava buscando o que a gente chamava, que nós chamávamos antigamente de a bala mágica. A bala mágica seria um medicamento, uma substância que conseguisse atuar especificamente nas bactérias, matar ou inibir o crescimento especificamente de bactérias sem causar dano algum para o nosso organismo, para o hospedeiro, ok? E diz a lenda, diz a história, que Alexander Fleming, fazendo esses experimentos com algumas bactérias, ele cultivou a bactéria que ele estava trabalhando, que é chamada de Staphylococcus aureus. Então ele cultivou essa bactéria e aparentemente ele saiu para viajar, ele deixou um tempo essa bactéria, essa cultura que a gente chama de bactéria, que é como se fosse uma placa com nutrientes, onde essa bactéria ela começa a consumir esse nutriente e se multiplicar. E aí a multiplicação bacteriana a gente chama de crescimento bacteriano. Então ele pegou, deixou aquela placa com bactérias que estavam se multiplicando sobre a bancada, sobre a mesa de trabalho dele e saiu para a viagem. Quando ele retornou, ele notou uma coisa muito curiosa em algumas placas, que foi uma contaminação por um fungo presente no ar. E esse fungo ele contaminou aquela placa com nutrientes e ele começou a se desenvolver na placa. Mas o mais interessante da análise dele foi notar que, próximo à região onde o fungo se desenvolveu, não havia crescimento de bactérias. Então, olha só, isso aqui seriam as bactérias, tá? Milhares e milhares de células de bactérias, que a gente chama de colônias de bactérias. E essas bactérias, se vocês repararem, elas não crescem próximo ao fungo. Bom, o que Alexander Fleming pensou? Provavelmente esse fungo, que ele veio a descobrir que era um fungo do gênero Penicillium, tá? Então provavelmente esse fungo ele estaria produzindo uma substância. Essa substância estava se dissolvendo nesse meio nutritivo e dessa forma gerava-se um gradiente de concentração, onde quanto mais próximo do fungo, maior a concentração dessa substância. E essa substância ao redor do fungo, então, impediria o crescimento dessas bactérias, ok? Então, isso foi muito interessante, porque ele estava justamente buscando uma bala mágica, algo que matasse micro-organismos, matasse bactérias especificamente. E quando ele foi estudar, ele viu que essa substância, que ele chamou de penicilina, por conta do fungo produtor, que é um penicílio, essa substância, de fato, ela matava ou inibia o crescimento de bactérias, beleza? O que é interessante? Alguns testes mostraram posteriormente que essa substância ela era tóxica especificamente para bactérias. Ela causava danos em bactérias, mais especificamente na parede celular da bactéria. A parede celular da bactéria ficava frágil e com isso a bactéria explodia, morria. Tá? E essa substância ela não causava danos para o organismo de mamíferos, de uma forma geral. Não tinha danos severos no organismo de mamífero. Ela era muito específica para a parede celular das bactérias. Ok. Em 1940, então, esses dois outros pesquisadores, Flora e Chen, eles conseguiram produzir a penicilina em larga escala, ou seja, eles conseguiram fazer com que a produção de penicilina eles fosse de tal forma que a gente tivesse uma quantidade suficiente para poder agora de fato utilizar a penicilina como um medicamento, tá? Então eles produziram em larga escala a penicilina e a partir daí a penicilina ela começou a ser utilizada inicialmente pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, então pelo exército aliado, foi disponibilizado para os combatentes e a penicilina, galera, salvou milhares e milhares de vidas, tá? Para vocês terem uma ideia de quão importante foi a descoberta de antibióticos, que até 1950 e 40 e pouco, mais ou menos, a expectativa de vida era em torno dos 40 anos. Tá? Depois da descoberta dos antibióticos, e a penicilina foi o primeiro, mas depois da penicilina nós conseguimos descobrir vários outros antibióticos produzidos por bactérias e fungos. Tá? Então, com a descoberta dos antibióticos, a expectativa de vida praticamente dobrou. Hoje, a expectativa de vida é 78 anos aproximadamente, 72 anos, não sei exatamente, mas é maior do que 70 anos. Tá? Então, a expectativa de vida ela aumentou bruscamente. Uma outra coisa interessante é que nessa época aqui, no início do século passado, as pessoas morriam principalmente de doenças causadas por micro-organismos, de doenças infecciosas. Então, gastroenterites,
tuberculose, cólera, eram doenças que matavam muito as pessoas naquela época. E isso mudou completamente. Então, com os antibióticos, hoje a gente tem um quadro completamente diferente. Além de ter aumentado muito a expectativa de vida, o que a gente tem é que as pessoas hoje, a principal causa de morte, sei lá, são doenças cardiovasculares, derrames, cânceres, tá? Mas não doenças microbianas. Ok, então, de fato, o antibiótico ele foi uma grande descoberta e ele deu um boom na biotecnologia. A biotecnologia ela explodiu literalmente, tá? Em 1953, dois pesquisadores, Watson e Crick, com uma ajuda importantíssima de uma outra pesquisadora, Rosalind Franklin, eles descobriram a estrutura do DNA. Então, a gente tem aqui, ó, a estrutura do DNA, e é o que eles descobriram? Eles descobriram que o DNA era uma dupla fita, tá? O que formava o DNA são os nucleotídeos, eles se comportam de tal forma que eles interagem entre si, formando uma dupla hélice, que a gente chama. Beleza? Isso foi muito importante, porque a partir daí, na sequência, foi possível manipular geneticamente vários micro-organismos. Então, com o conhecimento da estrutura do DNA, a gente conseguiu agora manipular micro-organismos utilizando outras técnicas. Então, aqui só para mostrar para vocês, esse aqui é o Alexander Fleming, esses daqui são Watson e Crick, ok? E já em 1975, o que nós tivemos? Nós tivemos também o desenvolvimento de uma outra técnica biotecnológica que foi de extrema importância, que é chamada de hibridomas. Essa metodologia, né, essas células, esses hibridomas, eles nada mais são do que células que conseguem produzir anticorpos em larga escala. Como assim? Bom, nós aprendemos no ano passado o que são anticorpos. Anticorpos, lembrando, são proteínas que reconhecem antígenos, que reconhecem substâncias estranhas do nosso corpo. E quando os anticorpos eles reconhecem os antígenos, eles se ligam a esses antígenos, interagem com esses antígenos de forma a neutralizá-los, impedindo que eles tenham alguma ação tóxica no nosso organismo. Ou então, esses anticorpos, eles se ligam aos antígenos, marcam os antígenos para sinalizar ao sistema imunológico, aos nossos leucócitos, às nossas células brancas, que nós temos invasores, que nós temos no nosso organismo algo estranho. Tá? E dessa forma, os nossos leucócitos conseguem combater esses antígenos. Então, o anticorpo é algo que é extremamente interessante, no sentido de se a gente consegue produzir em larga escala, em grande quantidade, um anticorpo específico, isso é interessante para a gente conseguir combater um determinado antígeno. Na realidade, se a gente for parar para pensar, a gente comentou também no ano passado sobre a definição de soro. Então, soro nada mais é do que uma solução composta por anticorpos específicos contra determinados antígenos. E aí, quando a gente entra em contato com esses antígenos, a gente pode tomar um soro. O soro já é uma solução com anticorpos prontos que logo vão combater aquele antígeno, sem ter que esperar o tempo necessário para que o nosso organismo reconheça o antígeno, produza um antígeno, tá? E assim sucessivamente. Às vezes esse tempo ele é longo demais e, dependendo da substância, do antígeno, da toxina, ela pode ser letal em um tempo muito curto. Então é importante que a gente tenha metodologias para a produção de anticorpos para a gente conseguir combater esses antígenos. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar que muitas vezes nós utilizamos cavalos, né, para a produção de anticorpos. Então a gente injeta o antígeno no cavalo, extrai o sangue do cavalo e pega a parte líquida, o plasma do sangue, onde a gente encontra os anticorpos, purifica esses anticorpos e aí a gente tem o soro. Só que existe essa outra metodologia, que é uma metodologia bastante interessante também de biotecnologia, que é chamada de hibridoma, que eu queria mostrar para vocês. Então é isso aí, ó. Então, o que seriam os hibridomas? A ideia do hibridoma é a gente produzir anticorpos para fins terapêuticos e em larga escala, em grande quantidade. Então, a ideia de como é que é feito esse hibridoma? Bom, primeira coisa, a gente tem que pegar um animal, um cobaia, como por exemplo um camundongo ou um rato, tá? E aí a gente injeta neste animal o antígeno. Lembrando que a produção do anticorpo ela é específica para um determinado antígeno. Então, a ligação anticorpo-antígeno segue aquele exemplo da chave-fechadura. Um anticorpo ele é específico para um determinado antígeno. Então, a partir do momento que eu introduzo um antígeno no organismo desse camundongo, esse camundongo ele vai passar a produzir anticorpos
antígeno, para aquela substância estranha, beleza? Ok. As células produtoras dos anticorpos são chamadas de leucócitos, né? Na verdade é um tipo específico de leucócito. E essas células, elas estão presentes no baço, elas são largamente encontradas no baço, ok? O que é feito então? Posteriormente à introdução do antígeno no camundongo, a gente coleta o baço e as células do baço desse camundongo. E essas células, esses leucócitos presentes no baço, eles agora são capazes de produzir anticorpos contra aquele antígeno que o camundongo entrou em contato, ok? Beleza. Além disso, a gente pega também células que são células tumorais, são células de tumor. Tá? E qual que é o grande interesse? As células tumorais, os tumores, na verdade, eles são formados por células que perdem a capacidade de parar de crescer. São células que começam a se dividir e não param mais de se dividir. Então são células que, se eu cultivo elas não param de se multiplicar. Eu tenho uma grande quantidade daquelas células. Se eu estou dando nutrientes para elas, o tempo todo elas estão se multiplicando. Então o que a gente faz? A gente pega aqueles leucócitos produtores daquele anticorpo específico contra aquele antígeno que eu introduzi no camundongo e essas células tumorais, e a gente funde, literalmente, esse leucócito produtor de anticorpos com uma célula tumoral. Essa fusão gera o que a gente chama de hibridoma. E agora o que a gente tem? A gente une as duas características. A gente une a característica do leucócito de produzir anticorpos de interesse para a gente, com a característica das células tumorais de crescerem indefinidamente, crescerem para sempre. Então eu tenho agora uma célula que cresce para sempre produzindo anticorpos. E dessa forma eu consigo uma grande quantidade de anticorpos para usar com fins terapêuticos, tá? Então, essa metodologia ela foi amplamente utilizada também no século passado e foi muito interessante para o avanço da biotecnologia.